O futebol realmente é uma verdadeira mãe, viu? É uma maravilha, é uma uva o futebol brasileiro. Thiago Gasparino acabou de ser anunciado como novo executivo de futebol do Criciúma. Acredite se quiser. Thiago Gasparino, ele mesmo, que trabalhou aqui no Sport nessa temporada. Que ele fez parte, é sempre bom frisar isso, ele fez parte com o Henrique Ambrogini, antes Guilherme Falcão, também Rafael Campos e Yuri Romão, da pior gestão da história do Sport Clube do Recife. O Sport caiu para a Série B com 17 pontos, a segunda pior campanha da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro da Série A. Pois bem, ele é que montou parte desse elenco aí, fracassado. E assim, é sempre bom frisar que para mim o grande ponto de crítica que eu tenho para Thiago Gasparino são vários, né? Mas um dos grandes pontos de críticas que eu tenho é, rapaziada, ele chegou ali por volta de maio, abril, maio, junho, por volta disso. Com Henrique Ambrogini. O Sport já estava se afundando na temporada. O Sport não estava começando a temporada, não. Thiago Gasparino chegou meio que com o bonde andando. Quem foi o principal responsável pela montagem de elenco catastrófica do Sport foi Guilherme Falcão. Ficou tudo nas costas de Guilherme Falcão. Pois bem, olha o desastre que foi o Sport. Thiago Gasparino trabalhou no Santos em 2024, que toda a torcida do Santos criticou bastante Thiago Gasparino. Trabalhou no Santos até o início de 2025. Depois ele sai do Santos e vem para o Sport. Gente, veio o Mundial de Clubes, né? Paralisação dos jogos da Série A. A gente tava na 7ª para a 8ª rodada por volta disso. O Sport tinha um mês para contratar 5, 6 jogadores, para no jogo seguinte já estar regularizado os jogadores contra o Juventude, que era a nossa final de Copa do Mundo naquele momento. Entre aspas, confronto direto, duelo do vice-lanterna contra o lanterna, a gente tinha que ganhar de todo jeito para tentar ter algum respiro no campeonato ainda. Pois bem, sabe qual era a nossa grande contratação que estava figurando no banco de reservas? Kevson. Horroroso, ridículo, uma piada de jogador. E assim, com todo respeito a Kevson, ele até fala nas primeiras coletivas que ele deu quando chegou no Sport que, pô, a torcida do Sport tem que ter um pouco de paciência comigo porque eu tô chegando agora, ainda sou muito novo, vou errar muito, vou acertar também. O próprio jogador já sabia que ele ia errar muito. E Thiago Gasparino conseguiu essa proeza. No primeiro jogo da Série a gente só tinha Kevson no banco de reservas. De resto, era toda a garotada da base, o que dava. Não é à toa que alguns garotos da base, do Sport, do Sub-20, entraram no jogo, porque não tinha ninguém no banco de reservas. Esse é o nível dessa gestão do senhor Thiago Gasparino e Henrique Ambrogini também. Esse, para mim, é um dos grandes pontos de críticas que eu tenho para essa gestão aí de Thiago Gasparino. Aí contratou Kevson para solucionar nossos problemas. Tá de palhaçada com a minha cara. Inclusive, Matheus Alexandre deve ter sido muito provavelmente indicação dele pro Santos. No início do ano ele estava trabalhando no Santos. Muito provavelmente deve ter tido o dedo dele ali. Indicação dele de Matheus Alexandre. Só que aí, Pedro Caixinha, na época treinador do Santos, falou: não, 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 não. Ele não vai vir pra cá pro Santos, não. Pois bem, foi bom pro Santos. Péssimo pro Sport. O Sport pagou 9 milhões de reais pro Matheus Alexandre e acabou tomando um fumo desgraçado. Então, assim, meus amigos, esse é o nível do Thiago Gasparino, tá? E assim, de certo modo, se a gente for parar para analisar, né, nessa última janela, quem veio para suprir algumas posições e melhorou? Derek Lacerda, Mateuzinho e só, cara, assim, que você fala, porra, tivemos um grande salto de qualidade. Vai, Luan Cândido pela lateral esquerda. Os caras chegaram em, sei lá, principalmente Luan Cândido, tá? Chegou na metade pro final de agosto, pô. Tá de sacanagem com a minha cara. Aderlan também chegou já em agosto. Tá de brincadeira com a minha cara. Uma eternidade para contratar. Mas teve alguns pontos positivos, né? Mateuzinho, ex-Criciúma, foi muito bem aqui no Sport, ou pelo menos se mostrou ser bastante útil, ainda mais visando a próxima Série B. Derek Lacerda, para mim, foi um dos melhores jogadores do Sport na Série A. Jogou muito bem aqui. E Ramon Menezes. Ramon Menezes também se mostrou ser um zagueiro bem útil aí, mas aí foi pedido de Daniel. Não tem nada a ver com o Thiago Gasparino. Absolutamente nada a ver. Então, assim, é isso também. Pobre, paupérrimo trabalho de Thiago Gasparino. Não dá para se aproveitar tanto também, não. Esse é o futebol brasileiro, tá, gente? Detalhe que você olha pro currículo, né? Olha aí, novo executivo, né?
Thiago Gasparino foi contratado pelo Criciúma para ser executivo de futebol. Profissional de 39 anos, foi gerente de mercado do Santos em 2024 e estava no Sport em 25. Aí ele esteve no Centro de Inteligência do Corinthians e uma experiência já também no Valladolid, clube de Ronaldo Fenômeno na época, né? Aí você olha, porra, que currículo que esse cara tem pra uma Série B útil. Não, tá, gente, ele é horroroso. Essa aqui é a realidade. Bom, ainda bem que ele saiu daqui, Henrique Ombrogini também, e saiu presidente, saiu treinador, agora vai ter que ter uma reformulação geral. Um papo mais específico sobre reformulação geral, que já tem declarações do presidente Matheus Souto Maior e também do diretor Marcos Cabral, a gente vai debater um pouco mais nos próximos vídeos, tá? Só para colocar o ponto aqui para vocês. E aí, meus amigos, é o seguinte, já vamos aqui pular a pauta pro Vitória / Sport também. Detalhe que Thiago Gasparino, só para complementar, foi pro Criciúma que vai jogar a Série B. Muitos já estão comemorando, menos um na briga para subir. Calma, pô. A gente pode aqui no ponto da galhofa, no ponto da tiração de sarro, da sacanagem, cravar isso. Mas no ponto mais lúcido, no ponto mais racional da coisa, no ponto mais conservador, esperar os jogos já acontecer, não dá pra cravar nada agora, a temporada nem começou, então vamos com calma e com paciência, pô. Aliás, sem paciência, né, porque precisamos contratar o mais rápido possível e vamos esquecer esse nome horroroso, paciência, que aqui no Sport não fez absolutamente nada. Bom, a informação agora é sobre o Vitória e o Sport, tá, ao mesmo tempo, por quê? Thiago Couto foi utilizado no jogo agora há pouco na reta final da Série A, na Ilha do Retiro. Thiago Couto pertence ao Sport. O Sport gastou 1,9 milhão de reais por ele. Na época, o Sport pagou isso ao São Paulo, tá, gente? Lá no início de 2024. E aí o Vitória contratou por empréstimo do Sport e o Sport contratou Gabriel Vasconcelos por empréstimo. Gabriel não poderia jogar contra o Vitória, Thiago Couto não poderia jogar contra o Sport. Caso a multa fosse paga no caso, né? O Thiago Couto poderia atuar contra o Sport, mas aí teria que pagar uma multa. E o Vitória não pagou até agora nada. A informação publicada pela Camila Souza é a seguinte: o Sport aciona o Vitória na CNRD, Câmara Nacional da Resolução Desportiva, deixa eu ver se eu cravei aqui o nome perfeito, de disputas, na verdade, na resolução de disputas, foi quase, foi por um triz, cobrando 1,5 milhão de reais ao Vitória. Valor é referente à utilização do goleiro Thiago Couto em partida no Brasileirão. O goleiro pertence ao Sport e está emprestado ao Vitória, inclusive ele quer continuar no Vitória para a próxima temporada. É a vontade do jogador. Se ele quer ir para o Vitória, Fábio Mota já se mostrou favorável a uma renovação de contrato com ele. Pô, que ele fique lá. Dane-se, não quer ficar aqui no Sport, que vá pro raio que o parta, meu irmão, e que seja feliz lá no Vitória, tá? E aí, complementando aqui, o que é que disse Fábio Mota sobre o caso? Ele falou que não estava sabendo dessa notificação que o Vitória recebeu da CNRD. Thiago Couto jogou. Nós tínhamos um acordo de 700 mil reais parcelados. O presidente saiu, o diretor saiu e a gente está aguardando para conversar. Disse aí Fábio Mota, a reportagem do GE. Bom, é isso. De fato, saiu todo mundo e o Vitória, em tese, tentou conversar e acabou não pagando. Teria que pagar num período de 5 dias úteis. E o Vitória não chegou a pagar, tá? Ó, os baianos foram notificados extrajudicialmente no dia 24 do mesmo mês. E tinham até 5 dias úteis para efetuar a transferência, no caso, ao co-irmão nordestino. Ela não foi realizada até o momento. Ou seja, aproximadamente um mês que o Vitória não chegou a pagar esse valor aí dos 700 mil reais que tinha um acordo parcelado. E o Sport está notificando Vitória em 1,5 milhão de reais, tá? É isso. Bom, vamos aguardar no que é que vai dar. E aí, já linkando a situação de Thiago Couto com o mercado da bola do Vitória, a informação é a seguinte: Lucas Braga tá fora, né? Lucas Bagre é horroroso. Não vai ficar no Vitória em 2026. A informação foi publicada e confirmada pelo próprio Fábio Mota, tá? Fábio Mota revelou que o jogador vem recebendo sondagem de outros clubes. E espero que não seja o Sport. O atacante de 29 anos foi comprado por 5 milhões de reais pelo Vitória. Tá vendo, gente, como não dá pra falar muito de planejamento? Tava claro que Lucas Braga não era jogador de um bom patamar de Série A, ainda mais pra tu gastar 5 milhões de reais. Tá de brincadeira com a minha cara, né? E eu falei quando ele foi contratado, é Lucas Bagre, é fraco, perdedor de gols. Perdeu um gol feito na pequena área contra o Mirassol, perdeu um gol na Vila Belmiro que traria o 2-0 pro Vitória e sacramentaria a vitória naquele jogo lá. Perdeu um gol recentemente também
Não vou lembrar contra quem foi, mas ele também perdeu mais um gol recentemente. Cara, é um perdedor de gols, é fraco, limitado, e eu espero que o Sport não esteja indo atrás dele. O que é que ele tem de bom? Certo modo, uma velocidade ali, às vezes consegue uma outra arrancada, um drible ali ou outro, de vez em quando vai achar uns gols. Pra Série B é aquele jogador que, ó, pra composição de grupo, vai que. Agora, pagar 5 milhões é insanidade mental, tá? E aí, pra complementar, Jair Ventura tava dando uma entrevista, né, pro pessoal do GE, sobre a situação de alguns jogadores que estavam emprestados, né? O goleiro Thiago Couto, o zagueiro Lucas Alter, os laterais esquerdos Ramon e Jamerson, o volante Gabriel Baralhas e o atacante Eric. E aí é o seguinte, Jair Ventura falou que a renovação com esses jogadores seria algo fundamental. E de fato, todos eles foram titulares em alguns bons momentos na temporada. Thiago Couto nessa reta final, Lucas Alter em toda a temporada, Ramon era titular porque também não tinha outro, e Jamerson era titular porque tinha Maicon Jesus, que era a reserva dele da base do Vitória. Então, Jamerson estava fazendo uma boa Série A, mas aí sofreu aquela lesão gravíssima no jogo contra o Cruzeiro. Já Baralhas foi titular basicamente durante toda a temporada, fez o gol da permanência contra o São Paulo, muito bom volante, e a gente avisou aqui que seria uma ótima contratação do Vitória, e acabou sendo. E o atacante Eric, que até o início de julho ele tava uma porcaria. Eu até falei aqui, velho, Eric é um enganador, é uma enganação do futebol. Foi eu falar isso no jogo seguinte, fez gol no Sport, fez gol, uma pintura contra o Palmeiras e começou a jogar muito bem, principalmente nessa reta final de Série A. Parece que ele escutou o que eu falei, é meio bizarro. Quando eu falo enganação, eu tava exagerando, tá, gente? É um bom jogador pra Série B. Pra Série A, eu achava ele uma aposta de risco e tal, e acabou dando certo nessa reta final de Série A, acabou jogando bem. Não é jogador para patamar do São Paulo, patamar de times que brigam por Libertadores, mas para quem tá ali no meio de tabela para baixo, ajuda e ajudou o Vitória demais aí nessa reta final de Série A. Bom, complementando, Raul Cáceres também estava na mira aí, né, para renovação de contrato, mas o paraguaio decidiu encerrar a passagem pelo rubro-negro, segundo Jair Ventura, não vai continuar, tá? Jair Ventura até tentou conversar com Raul Cáceres, tentou a renovação de contrato com ele, mas ele estava irredutível, disse que não ia continuar no Vitória. Foi uma situação de família também. Bom, muito provavelmente eu acredito que todos esses nomes aqui devem continuar. Até porque todos têm uma boa identificação com o torcedor, todos terminaram o ano em alta, e Fábio Mota meio que se predispôs ali a renovar o contrato com todos eles e a pagar a multa de Eric, pagou a multa de Lucas Alter, que na verdade envolveu aquela situação de Elkerson, né? Toda aquela situação. Ramon, acredito que deve ficar, e Jamerson também. Para uma Série A, eu ainda acho que Lucas Esteves é mais lateral do que Ramon, tá? Até se especulou que o Vitória poderia entrar em negociações com Lucas Esteves. Sim, se eu tivesse o poder, eu ficaria com Lucas Esteves e Jamerson, e Ramon eu devolveria, acho que era o Internacional, né? Que o Vitória acabou contratando por empréstimo. Bom, é esse o pacotão geral por enquanto. Só para complementar aqui o mercado da bola do Vitória, quem já tem sua saída confirmada, né? Raul Cáceres, Carlinhos, William Oliveira foi anunciado com a camisa do Coritiba já, tá? Para jogar a Série A mais na temporada. E o volante Ricardo Hiller. Desses aí, Raul Cáceres seria uma boa no Sport, mas pelo amor de Deus, não vai continuar. No Vitória é óbvio que não vem pro Sport. Carlinhos, Bagre, William Oliveira poderia ser útil para a Série B sim, mas já fechou com o Coritiba. E Ricardo Hiller, limitado para primeiro volante, eu tentaria ir atrás de outro. Mas para compor não me ofende muito não. Bom, meus amigos, é isso. Pacotão geral aí do mercado da bola do Vitória inicialmente. Mais tarde a gente vai trazer um vídeo aí do Vitória específico para trazer análise da tabela da Série A. Isso é um papo para mais tarde, que provavelmente eu vou fazer um vídeo, talvez em live. Não vou garantir nada para vocês aqui ainda, tá? Valeu, gente. Abraço para todos vocês. Jair Ventura teve o seu contrato renovado. Fizemos um vídeo completo sobre isso. Vou deixar o link aqui no card. Abraço.